Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é José Miguel Garcia Medina e este é o episódio número 28 do nosso podcast. E neste episódio, nós vamos falar sobre a função contramajoritária da jurisdição constitucional no Estado democrático de direito. Vamos em frente. Nessa semana, eu estou gravando este episódio no dia 7 de outubro de 2020. Nessa semana, a Constituição Federal Brasileira completou 32 anos. Alguns poderiam dizer, diante do cenário em que hoje estamos inseridos, que a Constituição teria falhado. Eu penso diferente. A meu ver, se há alguma falha, essa não deve ser debitada da Constituição, mas daqueles que têm o dever de interpretar e aplicar a Constituição. Isso vale para os agentes estatais e também para as pessoas em geral. E, nesse momento em que eu estou gravando aqui este episódio, se avizinha também o dia da aposentadoria do ministro Celso de Mello. Diante desses dois fatos, esses dois fatos me estimularam, a gravar este episódio do podcast, seguindo a sugestão de meus alunos, que pediram para eu falar desse tema. Nós vamos conversar hoje, aqui, sobre a função contramajoritária da jurisdição constitucional no Estado democrático de direito, e eu vou citar como casos, como exemplos ao final, algumas decisões de que participou o ministro Celso de Mello como relator, e destacando, a importância dessa função contramajoritária da jurisdição constitucional. De um modo geral, se compreende como função contramajoritária da jurisdição constitucional a atuação dos órgãos jurisdicionais, mas sobretudo do Supremo Tribunal Federal, no controle de constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Executivo. Atos estes que, embora amparados em manifestações majoritárias, seja porque decorrente de aprovação da maioria dos membros do Poder Legislativo, seja porque provém do chefe do Poder Executivo, que foi escolhido pelo maior número de eleitores, esses atos, apesar disso, eles contrariam direitos reconhecidos às minorias pela Constituição. Por minorias aqui, entre aspas, não se entende apenas o grupo de pessoas existente em menor número. Pode-se, eventualmente, até estar diante de um grupo que represente a maioria da população, por exemplo, mas cujo direito se encontre representado de modo deficitário nesse ambiente de produção dos atos estatais. E quando me refiro aqui a atos estatais, eu considero atos legislativos, atos legiferantes e também atos administrativos. Embora comumente nós falemos em função contramajoritária do judiciário, não se está aqui diante de um papel que os juízes optam ou não por desempenhar. Embora, como é evidente, esse ou aquele juiz ou esse ou aquele tribunal possa assumir uma posição mais contida ou mais proativa na interpretação e na aplicação da Constituição. Mas como a gente tem afirmado, eu sustento esse modo de pensar na Constituição Federal comentada, especialmente, mas também em outros escritos, a ideia de Estado constitucional se assenta em um tripé. Trata-se, como é evidente, de um Estado democrático, de um Estado de direito. Logo, esse Estado enaltece valores como a participação ativa dos cidadãos, respeito à segurança jurídica, etc. Mas, além desses dois pontos, o Estado constitucional tem por base a proteção e a realização de direitos fundamentais.
os direitos fundamentais funcionam, entre aspas, como um muro de resistência, fecha aspas, ao exercício desmedido do poder. Vistos sob esse prisma, os direitos fundamentais, eles rigorosamente constituem a base do sistema constitucional. Assim, sob esse ponto de vista, não é apropriado dizer que um juiz ou um tribunal é contramajoritário, pois a Constituição é a Constituição que reconhece direitos fundamentais e esses direitos, se violados por uma ação ou omissão do Estado, esses direitos têm que ser proclamados, impostos e realizados pelos órgãos jurisdicionais. Eu gostaria de recordar aqui um ponto que eu considero importante mesmo e já me referi a ele em outros episódios de nosso podcast. A violação aos direitos fundamentais não se dá apenas e tão somente através da prática de um ato bem definido ou de uma omissão claramente caracterizada. É certo que essas são formas mais frequentes de violação à Constituição. Mas, além disso, a violação à Constituição também pode ser atitudinal ou dissimulada, decorrente de um comportamento reiterado e consistente na realização de atos que, apenas na forma, apenas na aparência, se encontram em consonância com a Constituição e as leis, mas que, concretamente, em seu conteúdo, esses atos corroem por dentro os direitos fundamentais conquistados democraticamente. Isso se manifesta, por exemplo, através daquilo que se convencionou chamar de legalismo autocrático. Nesse caso, pode-se estar diante de uma lei ou de um ato do administrador que, no discurso, se assentaria em um direito fundamental, mas que, na realidade, sacrifica esse direito. Isso pode se manifestar também na execução das leis. Já comentamos sobre isso, já falei sobre esse tema em outro episódio do podcast, em que conversamos sobre democracia iliberal, constitucionalismo abusivo e legalismo autocrático. Essa postura contrária aos direitos fundamentais impõe a atuação jurisdicional na realização da Constituição. Afirma-se, então, que o juiz que reconhece e proclama um direito fundamental violado pela maioria seria, por isso mesmo, contra-majoritário. Mas é possível notar que, rigorosamente, o juiz nada está fazendo além de aplicar os direitos fundamentais proclamados na Constituição, que, ao menos no contexto brasileiro, é fruto de trabalho democrático, né? Cumpre ao Judiciário realizar a Constituição e, particularmente, ao Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 102 do nosso texto constitucional, incumbe a guarda da Constituição. Sob esse ponto de vista, aplicar a Constituição não é ativismo judicial. E sobre isso, ou seja, sobre ativismo judicial, também já falamos em outro episódio do nosso podcast. Na jurisprudência do Supremo, há várias manifestações que poderiam ser chamadas de contramajoritárias. Dentre outras, e para citar um exemplo que já pode ser considerado antigo e um outro exemplo mais recente, merecem lembrança as decisões que trataram da união civil entre pessoas do mesmo sexo e a decisão sobre a criminalização da homofobia, essa mais recente. Nos dois casos, para alguns, teria o Supremo praticado ativismo, enquanto para outros teria havido apenas uma atuação contra-majoritária. Aliás, sobre a criminalização da homofobia, há um episódio em nosso podcast recente em que analisamos o assunto de modo mais aprofundado. Como vocês poderão ver ou ouvir, melhor dizendo, né? Naquele episódio eu mesmo tenho uma visão crítica a respeito dessa decisão, como vocês vão notar ali, embora eu respeite as opiniões em sentido contrário. Nesse julgado mais recente, o ministro Celso de Mello enfatizou o papel contramajoritário do Supremo, reconhecendo
diz ele, que é a função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal a quem incumbe fazer prevalecer sempre, no exercício irrenunciável da jurisdição constitucional, a autoridade e a supremacia da Constituição e das leis da República. Eu tomo a liberdade ainda de destacar o seguinte trecho do voto do ministro Celso de Mello, que eu achei bem interessante. Abro aspas aqui, porque eu vou ler aqui um trecho desse voto. Diz ele, aspas, a função contramajoritária que ao Supremo Tribunal Federal incumbe desempenhar no âmbito do Estado Democrático de Direito em ordem a conferir efetiva proteção às minorias. Trata-se, na realidade, de tema que, intimamente associado ao debate constitucional suscitado nesta causa, aquela causa que ele está se julgando, concerne ao relevantíssimo papel que compete a esta Corte Suprema exercer no plano da jurisdição das liberdades, o de órgão investido do poder e da responsabilidade institucional de proteger as minorias contra eventuais excessos da maioria ou ainda contra omissões que, imputáveis aos grupos majoritários, tornem-se lesivas, em face da inércia do Estado, aos direitos daqueles que sofrem os efeitos perversos do preconceito, da discriminação e da exclusão jurídica. Esse particular aspecto da questão põe em relevo a função contramajoritária do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito. O ministro diz ainda o seguinte, aspas, tal situação culmina por gerar um quadro de inaceitável submissão de grupos minoritários à vontade hegemônica da maioria, o que compromete gravemente por reduzi-lo o próprio coeficiente de legitimidade democrática da instituição parlamentar, pois ninguém o ignora. O regime democrático não tolera nem admite a opressão da minoria por grupos majoritários. É evidente que o princípio majoritário desempenha importante papel no processo decisório que se desenvolve no âmbito das instituições governamentais, mas não pode legitimar, na perspectiva de uma concepção material de democracia constitucional, a supressão, a frustração e a aniquilação de direitos fundamentais, como livre exercício da igualdade e da liberdade, sob pena de descaracterização da própria essência que qualifica o Estado democrático de direito. Cumpre enfatizar, presentes tais razões, que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho da jurisdição constitucional, tem proferido muitas vezes decisões de caráter nitidamente contramajoritário, em clara demonstração de que os julgamentos desta Corte Suprema, quando assim proferidos, objetivam preservar, em gesto de fiel execução dos mandamentos constitucionais, a intangibilidade de direitos, interesses e valores que identificam os grupos minoritários expostos a situações de vulnerabilidade jurídica, social, econômica ou política, que, por efeito de tal condição, tornam-se objeto de intolerância, de perseguição, de discriminação e de injusta exclusão. Na realidade, o tema da preservação e do reconhecimento dos direitos das minorias deve compor, por tratar-se de questão impregnada do mais alto relevo, a agenda desta Corte Suprema, incumbida, por efeito de sua destinação institucional, de velar pela supremacia da Constituição e de zelar pelo respeito aos direitos, inclusive de grupos minoritários, que encontram fundamento legitimador no próprio Estatuto Constitucional. Com efeito, a necessidade de assegurar-se em nosso sistema jurídico proteção às minorias e aos grupos vulneráveis qualifica-se, na verdade, como fundamento imprescindível à plena legitimação material do Estado Democrático de Direito. Fecho aspas até aqui.
É possível dizer, diante disso tudo, que quanto mais os atos e omissões estatais, seja do legislativo, seja do executivo, ainda que amparados em discursos majoritários, contrariem direitos fundamentais, mais se impõe a reação do judiciário. Daí então se dizer que o Supremo estaria atuando de modo contramajoritário. Assim, o fato de uma pessoa ser escolhida pela maioria dos eleitores não a autoriza a violar direitos fundamentais. De igual modo, o fato de uma lei ser aprovada pela maioria dos congressistas eleitos não autoriza que essa lei seja contrária a direitos fundamentais. A função contramajoritária da jurisdição constitucional no Estado democrático de direito nada mais é do que a proclamação, a proteção e a realização dos direitos fundamentais previstos na própria Constituição. Sob esse prisma, ser contramajoritário é atuar em conformidade com a Constituição. É isso. O tema é interessantíssimo, né? O tema é palpitante. Eu achei bastante oportuna a sugestão dos meus alunos que me pediram para fazer um episódio sobre esse assunto, seja porque nós acabamos de passar aí pelo aniversário da Constituição, né? Seja porque nos próximos dias vai se concretizar a aposentadoria do eminente ministro Celso de Mello. E daí eu achei interessante gravar esse episódio como uma homenagem bastante singela ao grande ministro que é ainda nesse momento, né, e que foi ao longo dessa história de vários anos, de décadas, o ministro Celso de Mello. Então fica aí o registro de minhas mais sinceras homenagens a esse grande magistrado da nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que compartilhem esse episódio, o nosso podcast. É a melhor maneira que vocês podem nos ajudar, né, contribuir para esse nosso trabalho, para que ele prossiga. E fico aqui à disposição de vocês. Sugestões e críticas serão muitíssimo bem-vindas. Um grande abraço a vocês, paz e muita saúde para vocês e até a próxima.